Olá, amigos por carros e nariz. Olha, já passei. Dá pra vocês fazerem uma votação para que eu grave com outra pessoa? Mas é o seguinte, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao mundo sueco. Estamos aqui, direto da Escandinávia. Uma grande observação Qual? principal, eu acho que essa frase tem que ficar: Save the Wagons. Save the Wagons. Esse é o lema. Eu acho que é um lema da vida. Seria. As pessoas precisam defender isso mais. E eu acho que se as pessoas entendessem um pouco mais da proposta da perua, a diferença entre você ter uma perua e ter um SUV, talvez o mercado tivesse mais tendencioso a ter mais as peruas e não tivessem parado como pararam perua Passat, a Mercedes mesmo com a classe C, agora que não tem, Série 3 que não vem a perua também, a Touring, que é uma pena porque a perua é linda. Só que há muitos anos que a BMW também já não traz, né? A perua ela da trouxe só naquela geração E90, E90 pré-facelift só, né? Ah. Foi 2008 mais ou menos. Então assim, é uma pena mesmo, eu acho que é um mercado que deveria ser mais explorado, porque você tem muito mais espaço numa Wagon do que você tem num SUV, muitas vezes, porque apesar do carro não ter volume assim, ele tem os porta-malas melhores para acomodar as coisas e tal, exceto quando você está comparando. Se comparar isso com uma X1 ou X3, esse porta-mala é melhor. Quando você compara isso aqui com uma X5, obviamente você está perdendo. Não, mas aí você está falando de outras categorias e eu acho que aqui, especificamente no Brasil, as SUVs pequenas, tipo XC40, a própria da, vamos falar de Volvo, XC40, exato. a XC40 é menor que esse carro. Em Obrigatoriamente. tudo, né? Em tudo. Espaço do banco Espaço traseiro. passageiro, espaço de carga, espaço todos. Só que eu acho que é uma proposta, por exemplo, mais masculina esse carro do que feminina. As SUVs menores, eu acho que atendem um público mais feminino no geral. Isso não é falando que não pode comprar o homem, mas Pode, todo mundo pode comprar o que mais, quiser. A gente só tá porque dizendo senão a o pessoal o cara que compra o carro, o cara que tem o dinheiro e compra o que ele querer. Tudo bem, você compra o que você querer, pode comprar o que você querer. A questão é o seguinte, é só porque a mulher normalmente... tem um amigo meu que fala muito em proposta. Proposta. A mulher normalmente prefere um carro um pouco mais alto. E dá pra entender, porque ela se sente melhor, mais segura. Uma segurança, uma se ela sensação tem que de passar, segurança. às vezes, em cima de uma calçada, tem um alagamento, alguma coisa assim, ela se sente mais segura. É só isso. O homem é um merda por natureza. Então é o seguinte, ele vai, se tem um alagamento, ele entra com o carro. Então, foda-se. Mas é o seguinte, um detalhe, a gente vai falar, a proposta desse vídeo é falar efetivamente sobre as Wagons e por que algumas deram ou não certo no mercado. E a gente não vai ficar batendo na tecla da V60 especificamente, porque já tá... a gente já fez o conteúdo do S60, já falamos sobre XC60, então a gente vai falar brevemente sobre o carro. Essa aqui é uma geração 2019, que ainda vinha com essa roda um pouco menor, pneu mais mexericado, você tem né? mais borracha do que roda, né? Você tem uma roda menor, mais borracha para dar um pouquinho mais de conforto. E efetivamente é muito confortável o carro. Né? Você não tem o teto. Você não tem o teto, que aí você tem... Quais são as diferenças que eu sei de cara? É que você tem duas, né? Eu tenho a 20. Tem duas da 20 blindando, né? Então o que acontece? A 2020 veio com câmera de ré a mais, teto panorâmico, as rodas aro 19, acho que era 19, que são lindas. São lindas. Ela é meio turbina, assim, né? Que ela fica com aquela... Apesar disso, essa é uma configuração maravilhosa, porque o carro tá na cor preta, os frisinhos todos escovados ou cromados em volta do carro, as duas ponteiras também aparentes e o interno nessa cor café. É o marrom, né? Que eles chamam de marrom mesmo. Que é um marrom muito bonito, né? Eu gosto. E veio até o plástico aqui na cor. Normalmente o plástico é preto, né? Mas aqui eles levaram plástico na mesma cor. E uma diferença só é que é a primeira vez que eu tô pegando um S ou V60 com o câmbio assim, porque eu tava usando muitos híbridos, né? Que aí você tem a alavanquinha clock. Que é uma grande diferença, né? A V60 aqui no Brasil só veio na versão 2.0 turbo, 252 cavalos com tração dianteira. 254. 254 ou 254 não vai fazer diferença. Mas com tração dianteira. Não, é que aqui, por exemplo, se for 252, tem mais 2 cavalos, né? Tem mais 2 burros, né? Mas é o seguinte, aí essa alavanca de câmbio, a gente vai falar mais sobre essa questão da motorização, mas essa alavanca, ela não tem aquele botão que você tem que apertar mecânico, ele é um botão elétrico, que ele só libera e aí você engata. Então é engraçado que você não tem que fazer força na alavanca para poder liberar o câmbio. Meu Deus. É cartigo dentro do carro, é isso?
O diretor veio O interromper. diretor veio reclamar Já da acabou? gravação. Já terminou? Quase. Entendi. Quero ver como é que vai ficar na edição. Diretor, edita a sua parte. Então é o seguinte, vamos lá. Vamos deixar de fazer o Chiquinho Entrevista. Não. É o seguinte. Entrevista. Cara, que eu fiquei falando sobre o carro agora, né? Num primeiro momento, assim. O que eu fiquei impressionado com o carro é que ela é ultra confortável com esse pneu um pouco mais alto. O carro passa super bem em qualquer irregularidade. Eu estou usando o carro desde ontem. Por sinal, um agradecimento especial ao Lucas, meu amigo, que emprestou o carro. A gente já estava com esse carro meio engatilhado aí, o empréstimo. E a gente queria fazer, na verdade, o encontro de 3 modelos. Ia ser essa, uma que a Volvo ia emprestar, ou o S60, que a gente estava tentando encaixar as agendas, e a do Malieri, que está blindada para vocês poderem ver essas diferenças dos carros. Mas infelizmente não calhou, a Volvo parou de comercializar agora, né? por enquanto, a versão perua, né? A V60 parou de ser comercializada, então hoje você tem S60 ou já migra para o SUV. E a blindada, apesar de estar pronta, ela está fazendo entrega de documentação, né? Sim. Então não deu para coincidir aí na gravação. Não casaram. Mas o carro, o que eu queria mostrar a diferença dessa para a tua, que é mais nova, um pouco mais completa, mas um pouco mais esportiva, né? Porque ela ganha aquela roda, que apesar da roda não ter um perfil tão esportivo, né, de desenho, ela parece mais luxuosa, assim. Mas ele ficou com uma pegada, assim, mais durinha o carro, né? Porque o pneu é mais baixo. Voltando ao que eu estava falando, que eu acho, o carro tem uma visão mais masculina. Então o que eles trouxeram essa primeira versão, nessa configuração que é ultra confortável mesmo. Ultra confortável. E você perdeu um pouco, porque você pega por exemplo, eu olho o carro e falo, essa roda podia ser um pouquinho maior. Esse carro podia ter um Chrome Delete, por exemplo. Os detalhes todos em Black Piano. Que eu acabei fazendo na minha. É que eu gosto dos detalhes assim, meio escovado. Tudo bem. Você tem os dois lados, não é que é isso que vai impedir, mas você traz uma... Por exemplo, eu adoro esse interior marrom, mas eu optei pelo caramelo. Que é bonito pra caramba. Que é bonito, porque ele dá um destaque no carro, eu acho. E a V60 branca é linda. Mas também é outra coisa que as pessoas ainda não conseguem, né? É preto e prata. Difícil a pessoa comprar o carro com cor externa um pouco diferente. A gente falou sobre isso quando você estava comprando para blindar, né? Sim. E aí a gente falou, tanto que a gente fez a votação lá, você acabou comprando a preta. Eu peguei a preta com caramelo e ia pegar tá a branca com marrom. Mas você tá blindando uma branca agora lá. Eu blindei a branca com marrom e a azul Denim Blue, que é aquele azul jeans. Que é lindo. Com interior café também. Que configuração também. Mas é o seguinte, o carro, ele tem um comportamento dinâmico até um pouco mais, pra mim, né? Um pouco mais gostoso do que o carro, do que o sedã. Porque ela tem um pouquinho mais de peso, um pouquinho mais assentada, e por outro lado tem o pneu de perfil mais alto, então ela fica mais macia. Então eu achei que no uso urbano ela é muito confortável. Então é um carro que eu definitivamente estava falando com o Lucas aí, que é o dono do carro. Falei, e aí, Lucão, o que você achou do carro, né? Ele falou, cara, quando eu comprei o carro, na primeira semana ele falou, meu, que merda que eu fiz. Eu não sei, acho que carro com cara de vovô, não sei o que, tal, não sei o que. Puta, eu não vou me adaptar ao carro, né? A gente não vai se encontrar aí. Aí passado 15 mil quilômetros, ele falou, cara, eu não consigo me ver vendendo o carro. Ele falou, cara, como o carro é gostoso, porque o carro é bom em tudo. Essa parte de infotenimento do carro, tudo é perfeito, o touch é maravilhoso. Tem um detalhe que veio nesse carro, que você falou que vem em todas, né? Vem em todas. Mas é um mimo aí da Volvo, que é um paninho de microfibra para você poder limpar. Para pessoa que tem toque. Eu tenho um pouquinho. Que ele não pode ver, você tem esse touchscreen dos carros e não pode ter marca de dedo. Que como? É o toque para tela toque. Então é o seguinte, então eu acabei usando aqui e é maravilhoso, porque você segura por 2 segundos o botão central aqui da multimídia, ela desliga e você pode limpar e depois volta. Maravilha. A partir do momento que ela desligou, você realmente pode limpar. Então, mas aí tira os dedos engordurados do pobre que veio passear com aquele dedo cheio de biscoito, aqueles biscoitos polvilhos. Nossa, Entendeu? Então é o seguinte. Mas aí entra, que a gente vai falar, basicamente a parte interna do carro não tem diferença das outras gerações que a gente testou. A diferença realmente é o powertrain, que os outros foram híbridos, né? A grande maioria. A XC40 que você testou é o momento, já não era híbrida. Não era híbrida,
Mas é que é um comportamento diferente também, porque como ela é mais alta, a resposta de câmbio, de aceleração é bastante diferente em relação ao sedã. Uma dinâmica diferente mesmo. Então, mas aqui, eu vou até fazer só mais uma volta, porque o que você precisa falar mais um pouco. Eu vou falar mais um pouquinho. Eu não costumo falar muito. Não. O que eu gostei muito nesse carro é que, apesar desse motor que eu acho, né, que a Volvo podia ter usado talvez mais esse motor 1.5 que ela tem na XC40 quando é híbrida, num veículo 2.0, né? Sim, 1.5, mas o motor é novo, lindo. Você Então, queria que eles usassem 1.5 aqui quando? Calma, querido, deixa eu acabar de falar. Entendi. Se atenha a sua participação, muda. Entendi. Assim, então eu acho que a Volvo devia usar mais essa motorização um pouco menor. Eu acho que era uma boa opção para quem quer o carro mais proposta mais de cidade e tal, e até porque os motores hoje 1.5 são muito bons também. Esse motor 2.0, às vezes eu acho ele um pouco gastão, foi a minha impressão, principalmente em XC40 e 60. Porém, todavia contudo, esse carro eu não achei ele gastão. Então ele está fazendo agora 10 km com litro, 10 e pouquinho, né? Basicamente cidade, né? Basicamente cidade. Tá. Usei ontem no trânsito, peguei trânsito, tal, não sei o que era rodízio até tal. Então foi um dia a dia normal. Porém, precisou de motor, o carro é muito gostoso. Está no modo Comfort, no Dynamic ele já fica mais agressivo. A única pena nesse caso é que você tem tração dianteira, né? Ao invés de tração ou traseira ou all-wheel drive, né? Ou all-wheel drive, né? Que é o que a híbrida, né? Seria a híbrida. Que não tem aqui, tem lá fora. Inclusive nos Estados Unidos agora só está comercializando a híbrida Polestar Edition. Que é espetacular. Linda. Linda. É um dos carros mais lindos dos últimos tempos. Puta de um carro. Mas é o seguinte, o motor desse carro é muito gostoso, anda super bem, tem uma belíssima resposta e a todo momento você se sente seguro no carro. A Volvo, efetivamente, além da preocupação dela, ela transmite isso durante a condução. Vamos migrar aqui para você ver o carro. Mas eu gostei muito da dinâmica do carro. O desempenho dela em questão de consumo me pareceu bastante razoável, com esses 10 km por litro nessa condução. Acho que numa estrada ela vai aumentar aí para uns 13, 14. Para mais, né? até dependendo do... que varia muito com o pé, né? Exato. Como é que você vai andar? Ela já tem todo aquele... Apesar dela não ter o teto e tal, ela já tem os sistemas de segurança todos completos do IntelliSafe, né? Que está nesse box. E ela tem também o ACC aqui, né? No modo de condução, comando de voz e tudo mais. Leitura de placa e tudo mais que a gente já sabe que a Volvo tem, esse carro vem. Então, a gente está caminhando aqui só para mostrar para vocês a parte triste da história, que é o fim da comercialização, por enquanto, das wagons, de maneira geral. Mas a gente vai chegar nas conclusões, vamos fazer umas análises fora do carro. Uma coisa só que eu acho que podia ter equipado esses carros era você pôs a sua memória no 2? Pois. Lucas, eu não te conheço. Marina, desculpa, a posição 2 é a tua. Peço desde já desculpas pela intromissão do cara, mas vocês ganharam uma blindagem, tá? Esse é o pedido de desculpa deles. Cara, na realidade é o seguinte, é porque eu quis ser rápido na gravação, né? Entendi, lógico, nada como ser dinâmico. Bom, tem aqui o console dele muito bom, né? Você vê que eu tô com uma garrafa de 1 litro de água, encaixa direitinho. Um abraço pra Toro, Fiat Toro, que não encaixa nada nela. Cara, eu acho o seguinte, é que aí vai entrar no mérito que a gente já falou sobre os Volvos, né? Eles realmente pensam na utilização do carro, como um todo. Então, se, por exemplo, uma Station Wagon no mundo inteiro, teoricamente é um carro de pai de família, ou mãe, né? Então, tem que ter espaço para gadgets, espaço para garrafa, água, coisas para as crianças. Então, o carro é um carro espaçoso, você coloca aquelas buches ou as cadeirinhas de criança, olha o espaço, você tá confortável nesse banco, não, tô certo? super confortável, olha o espaço, mas tem um aqui atrás. Espaço. Até a gente vai vem um trouxa aqui gravar com a gente. Sim, a gente vai pôr o trouxa aqui atrás, vocês vão ver o espaço. Até pra vocês, não sei se dá pra ver, mas tem minha garrafa ali de café, também tá ali. A gente mostra, a gente faz insert, super... né? Diretor, os inserts, hein? Então, eu acho o seguinte, você pega... O carro realmente, eu não tinha andado nesse carro com essas rodas. Eu não andei nessa versão com essa roda. Você já andou na tua lá? Eu andei no test drive, tá. que já era com a roda grande. Tinha um test drive na época. É mais dura?
Ela é mais esportivinha, mas assim, não é uma diferença absurda. Eu tô propositalmente passando aqui pra ver. Entendi. A resposta do carro. Ela fica mais confortável, tem uma diferença, obviamente, borracha, roda, etc. Mas, cara, não é muita diferença não, porque a conjunto de suspensão não muda. Você não tem uma suspensão enrijecida ou mais esportiva para deixar o carro, que seria, por exemplo, uma Polestar. Então eu acho que assim, eu realmente fico muito triste, porque eu sempre gostei muito de... Muito triste? Muito triste. Na verdade não é assim, né? É o Gugu. Muito triste. Muito triste. Agora eu não lembro. Será? Não peguei o personagem. A questão eu sempre gostei, eu tinha da época da Paraty, quando eu tinha 18 anos, 17 anos eu tive uma Paraty, então assim... Pra vocês verem o tempo dos participantes aí, né? Tem muita diferença Paraty. aqui, viu? O Paraty, eu lembro da minha mãe usando a Paraty, eu não lembro de ter Paraty não, viu? Então eu sempre gostei muito, pra mim me agrada muito mais um visual, apesar de eu gostar muito de sedã, as States, pra mim, são os desenhos mais lindos que tem. C63 State, a C63 nova, a M63 Touring, todos esses, a CLS Shooting Brake que não existe mais, é o carro mais lindo que tem Tem fabricado. duas silhuetas assim que eu acho que permanecem por mais tempo, que é a Touring e a Coupé. Sim. O Coupé também eu acho que ele fica atual por mais tempo ali. Ele exato, ele não envelhece tanto, Não né? envelhece super bem, na verdade. A única... eu acho que assim, a Volvo também começou a fazer algo que, de maneira geral, as montadoras estão tentando fazer. A Volvo tá usando isso até a enésima potência, né? O que ela tá fazendo? Ela tá usando todos os itens do carro, a mesma peça, Sim, independente da versão. Então o que acontece? Produção, né? Para baratear a produção, para baratear depois, muitas vezes até a compra da peça quando você tiver um problema com o teu carro já seminovo. Então o que acontece? As alavancas de seta, por exemplo, ela tem lá o seletor de farol de milha, tenha o carro ou não. Entendeu? Sim. Porque depois quando você for comprar, você não precisa falar, não, a minha alavanca é a com farol de milha. A minha é sem. A minha não sei o que. A minha é com farol de milha e o milha do milha. Não então dá. assim, eu acho que talvez seja interessante vocês entenderem isso na prática, se depois isso se reverte mesmo pro consumidor, que ele vai pagar mais barato. Mas isso acaba impactando em uma coisa que eu acho um pouquinho desagradável numa perua, que é como ela tem lá fora a opção de 4x4, mesmo nas peruas a gasolina. Sim. Ele tem o túnel no meio dos bancos. Mas Então, por uma opção de perua, eu acho que ele poderia não ter, né? Até porque o lugar central ali é mais confortável do que costuma ser. Mas é que não dá pra levar 5 pessoas dentro de um carro. Não dá. Não, eu não levo. Então. Eu não levo. Eu ainda vou ter o carro 4 lugares, eu vou achar uma S 4 lugares pra não ter que levar um quinto vela do carro. Coupé, né? Seja o que for, vamos mandar tirar. Entendi. Porque pra mim, carro é pra 4 pessoas. A Audi, por exemplo, tá dançando sozinha com a 4 Avante. A Volkswagen, que é do mesmo grupo, não trouxe a geração nova da Variant. Por quê? Qual motivo? Isso já é uma discussão que eu e você já falamos uma vez nesse programa aqui sobre os configuradores aqui do Brasil. Um abraço pros configuradores! Só tem idiota. Só tem idiota. Cara, meu amigo, desculpa. É um grupo de bolha. Primeiro, o conjunto de... Não tô falando desse caso especificamente, mas, cara... o mercado é difícil, o mercado mais restrito. Como N carros são difíceis de vender em qualquer situação que a gente esteja passando. Então assim, não vou mais trazer a perua porque vai sair fora de proposta. Meu amigo, que adianta o grupo Volkswagen colocar T-Cross, Nivus, que mais vocês querem? Tira o Golf perua, deixa o Golf e coloca o GT. Pelo amor de Deus. Tirou o Golf perua, tirou o Passat Variant. Aí tem Nivus e T-Cross. Opa, que mundo legal! É o mundo do SUV. Um negócio, vamos vender carros parecidos, né? Você tem um Nivus ou um T-Cross, qual a diferença? Silhueta. Nossa, o Nivus é mais bonito, é mais atual. Lógico, ele é mais novo, mudou o desenho. E ele fica muito mais esportivo no motor 1.0. Turbo, sim, Então, cara, assim, dificuldade a gente vai ter em qualquer um. Então eu acho que, as peruas, a própria Volvo, pelo amor de Deus... Permaneça com as States, são lindas. E faça um trabalho sobre isso, né? Mas a tração nas 4, por exemplo, eu acho essencial. Eu acho também. Traz uma segurança. A gente não tem neve aqui, não tem. Mas traz uma segurança numa estrada com chuva. Nossa, vai pegar uma serra com chuva. Cara, muda a dinâmica do carro.
outro Ou conforto. a tração traseira, que aqui eu sei que não existe essa opção, mas As ajuda, marcas né? que tem, né? E também a tração traseira para mulher não traz segurança. Mas o que eu traria aqui? Como se eu fosse o configurador da Volvo, que não sou, né? Sim. Mas o que eu faria? Eu traria V60 somente na configuração T8, Sim. tração e all-wheel drive, Sim. e nesse pacote luxo aí, ou R-Design. Pode ter as duas opções até. Não, eu teria V60, Polestar. você Eu quer- teria Polestar. Tudo bem, vai. Ou E Polestar por encomenda. ou Inscription. Por encomenda. E por encomenda. Ah. Mas dois belíssimos carros. E agora, externamente, a gente vai mostrar para vocês os porquês que este deveria ser o seu carro. Olha lá. Tem uma besta. Que a gente vai, exatamente essa pessoa que vai andar aqui atrás para gente mostrar o espaço. Mas na realidade o que eu queria só concluir é o seguinte: o carro, como um todo, é uma delícia. É uma de andar. delícia. Puta, que É carro. gostoso. Eu acho que as Station Wagon, além do negócio do som que eu tava falando sobre a acústica do carro, traz um conforto de você ter esse espaço aqui assim, muito bom. essa silhueta realmente, de você ter te dá um conforto Vai ter visual. mais ar no carro também. Te dá um conforto visual. Eu não sei se faz sentido o que eu tô Aproveitando, falando em ar, falando. só para quem... não tem máscara. Não, nós fizemos os testes do Covid, estão todos isentos aqui. Todos testados e com Covid. com Covid. Quem tá com Covid não está participando, tá? Sim. Um abraço, Corne. Corne está isolado, É. devidamente isolado. Mas é o seguinte... Cara, assim, mas aí vamos lá. Então, um pouco do geral, só para finalizar e a gente falar da parte externa. Conjunto, para variar, espetacular, perfeito, como todos. Eu acho que, por exemplo, o comparativo desse carro com a 4 Avante, mesmo a nova, eu prefiro a Volvo. Eu também. Eu, particularmente, Cadu, prefiro a Volvo. Me agrada mais. A A4, eu acho que, até por preço, ficou fora de preço. Até a motorização. Eu prefiro a motorização desse carro do que da A4 Avant. Esse carro é um carrinho de 252 cavalos e é um carro... Eu não acho gastão. Você já falou algumas vezes que você acha gastão. Eu não acho. Eu acho que é um carro 2.0 turbo de 250. Vai puxar um pouco mais. Na XC40 eu achei ela gastona, mas aqui eu não tô achando não, viu? Mas eu falei pra você, aquela XC40 era bem novinha. Eu acho que aquele carro ainda tava amaciando. Então, esse interior café é chique. É chique, é um carro chique, bem configurado. Lucas, parabéns. Parabéns pelo carro, pela compra. Como outros proprietários, eu entreguei a V60 que eu falei, azul denim com interior marrom. Que carro, lindo, lindo. E o cliente está feliz da vida. Então, um apelo, Save the Wagons, isso para todas as marcas. Então, vamos falar externamente? Até já. Fala pessoal! E aí, agora é da parte externa do carro para vocês. Olha que alegria, essa silhueta é um espetáculo. Essa continuação aqui do teto, a linha de cintura mais larga, na perua ficam ainda mais bonitos do que no sedã. E esse carro com esse ganho de volume, você tem muito mais conforto no banco de trás, onde a gente já colocou... Por favor, trouxa! Por favor, senhor, chama o figurante. Peraí. Figurante, vem aqui. O senhor pode, por favor, entrar aqui? Por exemplo, o banco estava na minha posição. Sim. Só se acomode, só se acomode. Lá, ó, belo acesso, tem o quê? 2 dedos aí pro banco, mais ou menos. Maravilhoso, pode ficar aí, obrigado. Esse é uma das vantagens para uma perua. Você ter um espaço melhor para os ocupantes em relação, por exemplo, a um SUV pequeno, no caso da XC40. Por favor, pode vir. Até o próprio S60, Obrigado. com o desenho do carro, ele não tem essa sensação, até para Não. quem está dentro, de você ter um espaço Porque melhor. o teto fica muito mais alto aqui nesse ponto e ele começa a cair depois, né? Então ele cai um pouquinho na parte da bagagem do carro. Que aí eu acho até quando tem a parte do teto nos 2020, que dá a sensação de amplitude dentro do carro. Você tem uma sensação diferente, te dá um conforto. Não, e é muito melhor mesmo. Agora, aqui ele está equipado também, ele comprou o bagageiro da Volvo. Esse acessório é um acessório paralelo aí e tal, mas é porque ele tem os outros acessórios da Volvo. Mas esse aqui fica super legal também, acho que compõe também a silhueta do carro. Eu gosto bastante de ter os acabamentos em aço escovado. São bonitos. Dá uma emoldurada no veículo. E aqui vocês vão ver onde é o melhor desse carro, que é o porta-malas. Olha isso.
Ele tá sem os acessórios, né? Sim, tá sim, sem sim. a Tá telinha. sem a esteira. Tem a esteira e tem o divisor de carga. Certo, né? certo. Esse carro tá sem porque ele usou com o banco abaixado. Então eu não pedi para ele repor. Mas enfim, você tem um porta-mala muito maior do que a... Vai baixar, hein? Ah, isso é bom mesmo. Vai falando aí, filho. Você tem um porta-mala muito maior do que no caso de uma XC40. E aqui tem esse primeiro estágio que baixa o encosto também, que é legal. Sim. E olha aqui, olha o rabecão, né? Isso aqui é um espetáculo. Olha, Lanzara, isso aqui servia bastante para obra, né? Então, Não é? é um belíssimo carro, um carro Coringa. Coringa, você que trabalha com obra, o V60 é o seu carro. Mas é o seguinte, independente da proposta, se é para trabalho, se é para você viajar com a tua família, muitas vezes o V60, as wagons, vão te ajudar muito mais do que um SUV pequeno. Então, para você que tá contente aí, que você comprou um Tiguan All Space, você tá com 7 lugares lá, mas não tem porta-mala. Se você usa os 7 bancos da Tiguan, ela te atende nos 7 lugares. Não necessariamente você vai aos 7 lugares e viajar. Não. Por exemplo, a não ser que você compre o Tule, Sim. né? Aí Para tem que ter colocar fora do carro. o volume no teto, porque senão você não tem onde E guardar. eu vou falar mais, a Tiguan 7 lugares, você utilizando ela como 5 lugares e porta-mala, esse porta-mala é maior. Maior, né? O volume desse carro é maior do que a Tiguan, que é a longa. A gente vai colocar depois para vocês nos inserts aí o A comparativo foto de do litragem. Corne no momento do volume. Aí aqui embaixo você tem ainda o step, né? Apesar, ele não tá com run flat esse carro, Eu acho que não. mas você tem step. Quando você tem o modelo híbrido, você ainda tem aqui mais umas baterias. E um belíssimo espaço aqui para quando você quer levar um volume. Ali no meio é aquele transporte de esqui, né? Só que você não precisa baixar o banco, você pode passar o esqui direto. Não é pneu run flat. Não? Não. Ó. E aqui você pode baixar o encosto de cabeça. Então assim, agora a questão é, por que as peruas não dão certo? Se ela é tão boa, se ela está tão bem configurada, Eu acho que não é o problema do carro e sim do mercado aqui. é o brasileiro. É o brasileiro que tem um pouco do preconceito, porque as marcas, elas importam o carro, param, aí importa, aí para, porque o mercado não absorve muito, porque é exatamente aquela briga. A perua tem um pouco do apego masculino, nem tanto do feminino. Mulher gosta de carro mais alto para se sentir mais segura, então fica naquele meio do caminho. Então as marcas deveriam deixar por mais tempo para você ter absorção no mercado em menor volume e deixar a parte de você poder pedir o carro. Eu acho que aqui também tem a desgraça dos buracos, né? Sim. O país, de maneira geral, tem uma pavimentação péssima. Até recentemente pavimentaram uma vila lá que eu estou trabalhando, pavimentaram a vila inteira. Uma semana, os carros manobram, se desfaz o asfalto. Então assim, se isso dentro de uma vila privada, imagina na rua. Né? Então é o seguinte, acho que por isso o brasileiro acabou muito tendencioso ao SUV, né? O carro de certa maneira sofre um pouco menos, quando você blinda ele também acaba sofrendo um pouco menos. Sim. Mas assim, a perua é muito mais coringa para uso urbano, diário e tal. Eu acho que é um carro muito mais agradável. Agradável visualmente. Visualmente também. Visualmente o carro me agrada mais. Porque o outro você está transportando mais metal, mais ar, mais tudo, e às vezes para uma pessoa só nem faz sentido. É uma né? diferença, esse carro tem 1.747 quilos. É 200 e pouco. 265 na híbrida. Na híbrida, tudo bem, no sistema híbrido. Esse carro híbrido seria quase um 900, eu acho. É uma diferença razoável, né? Mas você já tem uma bela diferença no dia a dia. É um Malieri ali de diferença. Isso. Então é o seguinte, para você que está vendo esse vídeo e quer saber, mas quais são as wagons que sobraram no mercado? Então, manda um direct, a gente vai fazer... O que a gente tem? A gente tem conteúdo de wagons já gravado? Temos o comparativo lá de Panamera Sport Turismo, Sim. com RS6 Sim. e M5, né? E a Volvo 70. E Volvo XC70. Então, para você que está curioso, só M5? quais... não, é que foi um comparativo de 3. É que você não assiste o canal, meu querido. Você fica assistindo a concorrência. Não, você estava falando de Station Wagons e M5? Não, é que Station Wagon? nesse vídeo não tinha M5 entendi. Perua, então eles tiveram que comparar duas wagons com um sedã. Lógico, só tem lá fora. Mas é o seguinte, putz, eu peço para vocês que peçam a interrupção desse participante no programa, mas é o seguinte,
Para você que quer saber quais são as variáveis aí de peruas no mercado, dá uma assistida nesses dois vídeos, comparativa entre Panamera Sport Turismo e RS6, que já virou um clássico até, né? Sim. E XC70 para um restinho de rico. É uma versão bacana, também é uma pena, porque hoje em dia tem também lá na Suécia, tem esse carro, versão XC, né? O Cross Country. Mas para o país também não veio. Mas a XC70 é um carro muito interessante para quem está buscando uma perua mais baratinha, mais usadinha, mas que você vai poder usar, inclusive fora de estrada e tal, porque ela é motorização 4x4, 3.2, né? motor 6 cilindros, motor menos eficiente do que é o 4 cilindros turbo, mas um motor muito gostoso, né, de estrada e tal. Enfim, então, se você gostou, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e consultar quem? Para saber o seguro do carro? Bernardo Franqueira. Bernardão, quanto sai o seguro de uma V60 no meu perfil, por exemplo? CEP bom, RG bom, Tudo de ruim. histórico Faz no bom. dele mesmo. Tá rindo do quê? Assim, tudo isso. Quanto sai, Bernardo? Opa, olha aqui. Tá aqui, ó. Gostou dessa encenação? Foi boa. Foi edição. Chegou aqui, ó. Tá bom? Então, pra Eu sei você o que eu vou fazer. Então, para você que quer saber isso e muito mais, não esquece de seguir também o Instagram do Amigos por Carros, onde você fica sabendo todas as novidades e conteúdos que a gente está preparando para você. E em seguida vai aparecer no YouTube. É isso? É isso. Acho que falamos sobre tudo do carro. Eu tenho uma dúvida. Pois não. Eu conseguiria comprar esse carro parcelado de alguma maneira diferente do tradicional? Tá vendo como é bom a gente ter um diretor? Diretor, para você que quer gastar aqui, quando esse Tá carro... vendo como é bom ter um diretor pobre? Tá vendo como é bom? O negócio é o seguinte, para esse carro, ele comprou em 2019, Sim. Ele pagou 180... Quanto que você pagou nessa tua? Só o carro? 210. Nossa, aumentou, hein, pra você ver. A tabela dela é 230. 230. Era 230. Ele pagou 184 no carro em 2019. 18, 19. Não, 2019 ele comprou. Ele comprou em 19? Então é o seguinte, ele pagou 184 mil. Para você que está procurando um carro desse e fala assim, eu não tenho 184 mil, o que você pode fazer? Se programar. E aí que os nossos amigos da Goods Multinegócios podem te ajudar com uma carta de consórcio. Você vai olhar lá e vai falar assim, poxa, mas eu não tenho nem o dinheiro depois para dar o lance. Então o que você vai fazer? Você vai pegar uma carta de 190, acrescentar ali 30%, mais ou e menos, você consegue fazer um rebate de 25%, que é o que a legislação permite. Você vai pegar esses 25% e usar como lance embutido da tua carta para que você seja contemplado mais fácil, dependendo dos lances que estão sendo dados ali. Para você que quer se programar e comprar o carro na modalidade consórcio. Que eu já falei, já fiz o meu, em breve uma Cayenne na garagem. Porque pobre só consegue ter Porsche assim, fazendo boleto. É verdade? E uma vez dando certo, O que acontece? o que a gente faz com a vistoria? Mas eu tô gostando dos insights. Assim. Dá um abraço. Obrigado. O negócio é o seguinte, o que acontece depois que você comprou esse carro? Antes de comprar o carro, você faz a vistoria na supervisão. Por isso eu queria que o ele falasse, o seu cara carro veio usado. mudo e saiu calado? Não, é porque o cara não para de falar o vídeo inteiro. Então é o seguinte, antes de fazer todo esse processo, você primeiro faz o consórcio, que você tem que fazer bem antes de comprar, né? Lógico. Você tem que se programar. Você só pensa o que você quer. Aí quando você acha o carro, você começa a achar o carro usadinho, você vai lá, o que você faz? Você faz a laudo cautelar na supervisão, o certificado. E pré-compra. Pré-compra. Mas aí depende da sim, dos depende que da você marca, viu. depende de onde você vai levar para fazer o seu pré-compra. Faz o laudo. Tudo aprovado, tudo certo, aí você vai ver se foi aprovado o seu consórcio. Tem todo esse passo para você poder comprar. E aí sim você realiza o sonho de ter esta nave ou algo similar. Se você estiver comprando esse Volvo aqui, você vai lá na Swedish e você vai fazer uma boa pré-compra, porque um amigo meu fez essa semana por São e comprou uma XC60. Olha que bom. Bom, obrigado a vocês pela paciência. Você não precisa falar, né? Pessoal, é isso. E se você quiser, manda aí, comenta no vídeo o que mais que vocês querem ver de conteúdo. Assim fica mais fácil da gente conseguir trazer o que vocês estão buscando. E nessa tela final, temos dois caras que eu ainda não sei quais são, mas você que é inteligente está vendo, porque só os inteligentes enxergam. É.